Conta pra gente como é que tá o abastecimento de água em Pedro Leopoldo, né, hoje. Pessoal, está muito ruim. Já é um processo que, infelizmente, já tem acontecido já há algum tempo e tem piorado bastante nesses últimos dias. A Copasa tem deixado a desejar aqui com relação aos cidadãos e tem bairros aqui na cidade que já estão há 6, 7 dias já sem água. Então, infelizmente, a situação está cada vez pior. Doutor, bom dia, João Henrique do Vale. E quais são os objetivos? Bom dia. Quais são os objetivos que vocês querem com essa ação na Justiça? João Henrique, nós entramos com uma ação civil pública, que é uma ação que objetiva tutelar direitos coletivos violados. Esses direitos podem ser, via de regra, pela ação civil pública, direito violado no que se refere à saúde, ao patrimônio público. A gente travou aqui a conexão, vamos esperar voltar, ver se a gente consegue concluir aí. E você está ouvindo, pessoal? Sim, agora sim. A gente perdeu um pouquinho a conexão, mas pode retomar a linha de raciocínio, que agora a gente está te ouvindo. Ok, a Copasa, por ser uma concessionária de serviço público, o município de Pedro Leopoldo passou a concessão, né, não somente do abastecimento de água, mas também no que se refere ao fornecimento de esgoto, mas especificamente com relação à água, a Copasa tem uma atribuição que ela não pode se afastar dela. A obrigação dela é uma obrigação de fim, não é uma obrigação de meio, ou seja, eles são obrigados a fornecer água e não a fazer o possível para fornecer, né? Então, essa ação é efetiva aqui, que a Copasa restabeleça o serviço contínuo, ininterrupto, adequado de água 24 horas por dia aos vários bairros da cidade. E pedimos também em liminar que ela adote medidas paliativas, caso esteja ocorrendo algum problema. Ela, por exemplo, pode fornecer caminhões-pipa para os bairros sem abastecimento. A gente fez esse pedido liminar também. E um dano moral coletivo, né? Tendo em vista os vários dissabores que ela trouxe à comunidade. Cristiano, você bem pontuou, o serviço da Copasa não é um serviço que pode ser fornecido sim ou não. É um serviço que é contratado para ser fornecido, ele é obrigatório. Você tem que, uma vez contratado e pagando as contas em dia, você tem que abrir a torneira e sair água. Ponto, essa é a regra. Que sanções poderá sofrer a Copasa, no seu entendimento, se esse serviço não for prontamente restabelecido? Bom, nós temos duas óticas aí a ser observadas, né? Tem um âmbito tem um âmbito administrativo e um âmbito judicial. Em paralelo a essa ação judicial, onde a gente pede o restabelecimento liminar do serviço, no mérito, a ratificação dessa liminar para tornar definitiva essa tutela antecipada, a gente pede também esse dano moral coletivo, isto é, aquele famoso que doa no bolso, né? Os dissabores que a Copasa tem trazido à população da cidade. E no âmbito administrativo, a gente também, ela é uma concessionária nossa do município, a gente tem um contrato vigente, e por isso o contrato estabelece regras onde nós podemos notificá-la, inclusive penalizá-la. Essa penalização pode passar por valores, por penalização em valores, ou até mesmo a própria rescisão do contrato. E também estamos fazendo, também estamos fazendo a comunicação junto à ARSAI, né, que é a agência reguladora, a agência que fiscaliza os serviços de esgoto e de abastecimento de água no estado de Minas Gerais, uma agência reguladora do estado. Até para entender, para que a população de Pedro Leopoldo e de outros municípios possam entender. A prefeitura firma um convênio com a Copasa. A prefeitura tem alguma responsabilidade como mediadora desse convênio junto à população, ou é uma relação direta entre o consumidor e a Copasa? Na realidade, como concessionário, o município delega à concessionária a realização do serviço, mas o município tem o dever de fiscalizar, e isso nós estamos fazendo. A fiscalização ocorre no âmbito administrativo, por intermédio dessas notificações que eu acabei de dizer, e no âmbito judicial, é a famosa caneta mais forte, né? A gente tenta que o judiciário venha a compelir a Copasa a fazer aquilo que é a obrigação dela e que ela vem se furtado a fazer por, digamos, arbítrio, sim, ela tem se furtado. Doutor, a gente conversou com a Copasa nesses últimos dias, até porque vários municípios estão reclamando da falta de abastecimento. E aí um dos motivos que a Copasa alega, além do calor, né, do maior consumo da população
por causa desses dias quentes, são as famosas ligações clandestinas, os gatos. Como é que Pedro Leopoldo está lidando com isso? Tem fiscalização diária sobre essa situação? Tem uma situação interessante, né? A Copasa, ela é uma concessionária de serviço público, mas ela é uma empresa. E como empresa, ela presta uma atividade, ela está sujeita ao risco da atividade, mas ela tem uma contraprestação financeira. Ou seja, como eu disse, ela não tem uma obrigação de meio, a obrigação dela é de fim. A obrigação dela é fornecer água, não é tentar fornecer água. Agora, o mais interessante, ela tenta se desvincular dessa obrigação de fornecer água, dizendo que há ligações clandestinas. Cabe a ela fiscalizar. Se a própria concessionária não está preocupada em fazer o negócio dela funcionar direito, ela não pode transferir essa leniência, essa irresponsabilidade dela, essa ineficácia fiscalizatória para o consumidor que está lá pagando a conta dele em dia. Se existem ligações clandestinas, o que cabe ela, a Copasa concessionária, é tomar as providências necessárias, administrativa ou judicialmente, para afastar essas questões. E lembrando, né, ela pode tomar até no âmbito criminal, ela tem essa prerrogativa, ela tem essa autonomia. Se ela se abstém de utilizar a prerrogativa que possui, é cômodo que ela transfira essa responsabilidade para o consumidor. Isso não tá certo. Ela é responsável, o risco do negócio é dela e a obrigação dela é de fim. Ela tem que fornecer, ela não pode tentar fornecer. Ô, doutor Cristiano, muita gente manda pra gente mensagem aqui todos os dias falando sobre essa questão do desabastecimento, né? A gente entra, por exemplo, no site da Copasa, tem lá as notas, os comunicados falando da falta de abastecimento por um período X para fazer uma manutenção na rede ou porque está sem energia elétrica, e sempre tem ali uma previsão de retorno. Pelo que a gente tem observado aqui do relato dos nossos ouvintes, essas previsões elas não são atendidas, né? Chega o dia ali que eles colocaram para restabelecer o abastecimento e ele não é restabelecido. Isso tem acontecido aí também, além dessa questão da falta de água, tem também essa questão do, não, vai voltar no domingo à noite, e aí chega quarta-feira e continua sem água? Carol, a gente tem tido essas reclamações aqui também, não apenas quanto à informação não eficaz, a informação confusa, a informação que não é pontual. A gente recebeu essas demandas aqui também e, além de tudo, a reclamação também é a falta de informação. Às vezes, o consumidor, o cidadão tem reclamado que sequer informado ele é do corte. E lembremos, por estarmos em meio à pandemia, as agências físicas, elas não estão funcionando. Então, às vezes, o consumidor ainda tem uma dificuldade pelas redes sociais, pelas mídias virtuais, de encontrar uma resposta concreta. A gente tem essa demanda também, e eu fiz um pedido também, uns pedidos finais, é que a informação, tendo em vista que a ação civil pública, ela também tem fundamento no Código de Defesa do Consumidor, um dos pedidos que fiz foi que a informação da Copasa, e aí sim, direto ao usuário do serviço, ela seja eficaz, ela seja pontual, ela seja precisa. E só lembrando um detalhe interessante também, que vocês falaram a respeito dessa escassez. Uma das coisas, eu estou até com a ação aqui que eu entrei, uma das assertivas que pus na ação, já imaginando que a Copasa alegaria essa falta de recursos, é interessante que, se você observar do próprio site da Copasa, o sistema Paropeba, no dia 6, ou seja, ontem, na data que eu entrei com a ação, ele está com quase 82% de volume. Outros, por exemplo, Rio Manso com 80%, Serra Azul com 89%, Vargem das Flores 71%, ou seja, via de regra, nós temos 80% de média dos reservatórios abastecidos. Então, não sei se é o momento de se falar em escassez, ainda mais a gente sabendo que outubro é um mês onde já há uma precipitação, já há chuvas, e novembro já é um período bem chuvoso, ou seja, estamos próximos ao período chuvoso, onde um volume que já é de 80% vai voltar a ser restabelecido. Não sei nem se essa assertiva de falta de recursos, não sei nem se ela é real, vez que o próprio site da Copasa a contradiz.
Tá aí, a Central 98 conversando então com o doutor Cristiano Fonseca, procurador-geral do município de Pedro Leopoldo. Então, Pedro Leopoldo acionando aí a Copasa na justiça por causa dessas informações, né? Desabastecimento, falta de informação realmente para o consumidor, uma situação muito complicada nesse tempo quente, seco, ficar sem água. E a gente também numa pandemia, a gente não pode esquecer disso, né? A água aí sempre... Higiene é fundamental, sempre você não faz isso. Sempre essencial em qualquer época, mas a mais dignidade ainda... humana. Exatamente, a dignidade humana. E que questão mais esdrúxula da Copasa transferir a responsabilidade que é dela para o consumidor. É de uma situação... O João tem uma nota da Copasa aí. Doutor, fica aí para o senhor ouvir a nota da Copasa, porque eu já passei raiva. Então você vai passar raiva comigo agora também. Bota aí. A nota até é extensa, mas eu acho que é bom a gente ler ela na íntegra para todo mundo entender. A Copasa informou que os desabastecimentos pontuais devem ser registrados pelos canais de atendimento Central de Atendimento 155, agência virtual no site copasa.com.br ou pelo aplicativo Copasa Digital. Assim que as reclamações são encaminhadas diretamente ao sistema de gerenciamento e repassadas às equipes para verificação no local, e se for o caso, tomar providências necessárias. E aí a Copasa fala o seguinte, a companhia esclarece que está trabalhando continuamente para disponibilizar água tratada em todos os municípios onde opera, mas as situações sazonais, como o longo período de estiagem, o aumento do consumo de água em virtude da elevação da temperatura, situações emergenciais nos sistemas e ocorrência de algum problema operacional podem provocar interferências no abastecimento. E aí eles citam alguns bairros aqui, porque foi o nosso pedido de alguns ouvintes reclamando de falta de água nos bairros de Ribeirão das Neves. E aí fala que na região metropolitana de Belo Horizonte, outro problema no sistema de abastecimento são as ligações clandestinas, mais conhecidas como gatos. Essas ligações promovem um desequilíbrio na dinâmica do sistema de distribuição de água, uma vez que são feitas de forma irregular, sem nenhuma técnica ou mecanismo de controle e regulação. Isso prejudica o abastecimento contínuo dos clientes regulares da companhia, gera intermitência e desestabilização no fornecimento de água. O furto de água é crime e tipificação no Código Penal. Então, ela termina a nota pedindo a colaboração da população para não ter um consumo alto nesse tempo. Gente, está mais quente. A pandemia exige maior higiene, maior utilização de água. Será que a Copasa não sabia que ia ficar mais quente? Não tem lá um meteorologista para dizer isso para ela? Ô Paulo, em uma outra situação, até o doutor trouxe esses dados. Eu tô com os dados aqui do Sistema Paraopeba. O Sistema Paraopeba, que é o conjunto de 3 represas, está em 81,5%. Não, todos eles. A Várzea das Flores é o mais baixo, está a 77%. 71,5%. 71, né? Quer dizer, não tem explicação. E outra coisa, no período quente, com pandemia, dizer que está surpreendida porque os consumidores estão utilizando mais do recurso? Peraí, não dá para a gente acreditar. Claro que a Copasa tem todo o direito de responder essas afirmações que estamos fazendo. A mais preocupante de todas elas, e o doutor bem abordou essa questão, é o gato. O gato, a responsabilidade de fiscalização é do dono dos felinos, ué. Vai lá e mata os felinos, ué. Mas pelo amor de Deus, ué, me ajuda aí. Os felinos estão lá. Domesticados. Domestique-os, né, doutor? Ora, você sabe da existência dos felinos? Eu falo isso com a CEMIG há muito tempo. A CEMIG, não, porque tem gato. Pô, mas tem gato, eu sei onde tem gato. Eu moro perto da comunidade e eu vejo a gataiada toda lá. Agora, será que o cara da CEMIG não vê a gataiada? Ou será que não quer ir lá tirar os gatos também? Tem que ver o que é isso aí. Tá aí, gente. Doutor Cristiano Fonseca, procurador-geral do município de Pedro Leopoldo, acompanhou com a gente aqui a resposta da Copasa. A gente continua, trazendo informações aqui no Central 98. Doutor, qualquer informação, qualquer novidade, só chamar a gente aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aqui no município também. Obrigada e ótima semana. Doutor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.